Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um momento desse nosso estudo do livro Boa Nova, livro psicografado pelo nosso sempre querido Chico Xavier, as mensagens que nos foram trazidas pelo Espírito Humberto de Campos. Um livro que nos fala, sobre Jesus, sobre o seu Evangelho, tendo sempre como base dos seus Evangelhos e a doutrina espírita como esteio desses pensamentos norteadores. Como sempre, pedimos a Deus, a espiritualidade amiga, a proteção para esses momentos, o esclarecimento íntimo em cada um de nós, pelas intuições, pelas nossas percepções. Que possamos assim, unidos nesse pensamento amoroso de Jesus, estudarmos mais um pouco destas suas passagens pelo nosso planeta. Hoje iremos falar dessa mensagem 5, que são os discípulos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, tem justamente todo esse convite de Jesus, a missão dada aos seus discípulos. E nós colocamos ali 5.1, por percebermos que o assunto é amplo, e que possamos estudar de uma forma mais tranquila, um pouquinho mais profunda. Vejamos aqui, Primeiramente, vamos falar desse título, os discípulos. Vamos colocar nossos raciocínios, nossos corações, para compreender cada vez de uma forma mais vívida essas lições deixadas. Para a existência dos discípulos, é necessária a presença de quem? A presença de um mestre. E Jesus recebeu diversos títulos e nomes no nosso mundo. Uns o chamaram de luz do mundo, príncipe da paz, bom pastor, a porta. Mas Jesus também era chamado de Rabi, ou Rabone, que é o diminutivo carinhoso de Rabi, que significa mestre. A palavra Rabi, Rabone, tem esse significado de mestre, título que ele aceitou. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 13, lá no versículo 13, ele dizendo: vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, ele sabia se localizar sem aquela falsa humildade que alguns dizem e se sentem. Jesus não. Jesus sabia o que ele era. E também, quando chamava de Deus, ele falava, não, Deus só existe um, o meu Pai. Tanto é que ele se distinguia do Pai, ele falava, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, ele ali deixa muito claro que ele poderia ser chamado de mestre, mas muitas vezes ele falou, bom não, bom é o Pai. Então é aquele espírito com aquela humildade e aquela grandeza que sabe se localizar em relação a que e a quem. Então ele ali não usava da falsa modéstia. Então vejamos, o que é um mestre? Primeiramente, é uma pessoa dotada de um excepcional saber e de uma competência. É aquele indivíduo que ensina. Mestre é aquele que pode ensinar a outros porque tem reconhecidamente maior sabedoria e competência. Jesus era essa pessoa? Sim. Ele reconhecidamente
tinha infinita maior, né, podemos dizer, grau de sabedoria e de competência, ali o grau. E quem é o discípulo? É o aluno. É aquele que aprende com o mestre e procura agir como ele, reproduzindo um pensamento, um estilo e uma maneira de viver. Então, nós sabemos de inúmeros discípulos de determinados grupos de pensamento e de mestre. São aqueles que procuram reproduzir através dos seus atos aquele tipo de pensamento, de princípio, de maneira de ser, de estilo, né? Então nós estamos aqui falando dos discípulos de Jesus. Vamos a uma outra questão. Por que os chamavam de mestre e Jesus então? Então ele foi chamado o título de Rabone, que era um título dado aos professores da lei judaica como um sinal de respeito. Então entre aquele grupo, o Rabone é aquele professor. Rabino, Rabi, Rabone. Todas essas três palavras, esses três vocábulos significam mestre. Durante seu ministério, Jesus ensinou as Escrituras e treinou discípulos, tal como um rabi. Então ele agia como esse rabi judeu. O povo o reconhecia como um professor digno de respeito e por isso assim o chamavam Rabone. Em muitos aspectos, né, a relação entre Jesus e seus discípulos era semelhante às relações entre um rabino hebreu e seus discípulos. Os rabinos ou doutores da lei reuniam em torno de si muitos discípulos, aos quais transmitiam a sua doutrina. Durante muitos anos, sentados à volta do mestre, os estudantes escutavam suas lições, esforçando para memorizá-las. Então, nós vamos ver, isso chama-se tradição oral, que os alunos ouvem aquelas histórias passadas pelos seus mestres e gravam para poderem depois repetirem a tantos outros. Então são como se fossem ali produzidos centros repetidores, né? Então o estudo da Torá, que é a lei, né, judaica, era a coisa mais importante, pois que assegurava a existência de Israel. Então era preciso o estudo da Torá para que o povo se perpetuasse com a sua cultura linguística, social, de costumes, né, de entendimento dos seus princípios. Era a tradição oral transmitida por gerações. Esses discípulos, por seu turno, podiam se tornar rabinos e continuar a tradição que tinham recebido. Foi o que nós falamos. Centros de repetidores, ali núcleos depois que vão levar aquele pensamento a outros grupos e assim crescerem cada vez mais. Na organização de Moisés, a tribo de Levi, né, são os levitas, foram 12 tribos. A tribo de Levi foi a que ficou responsável pelo serviço religioso. Foram os descendentes de Arão, que é irmão de Moisés, que ficou reservado às tarefas sacerdotais superiores. Enfim, o sacerdócio era uma casta fechada e desprezadora das demais, né? Porque é aquele que possui, de uma certa maneira, o poder, que é o poder religioso. Existia também um outro grupo que não fazia parte do sacerdócio da época, que eram os escribas. Quem são os escribas? Os doutores da lei, aqueles que se consagravam aos estudos das questões religiosas. Então, os hebreus consideravam o próprio Jesus como rabino, porque ele também tinha os seus discípulos. Agora vejamos aqui no Evangelho de São João, lá no capítulo 7, a partir do versículo 14, em que nós vamos ver uma passagem em que no meio da festa Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se dizendo: como é que ele sabe essas letras?
não as tendo aprendido. E Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, por que eles fazem esse comentário? Porque Jesus não era um sacerdote israelita, já... Por que ele não poderia ser? Porque ele não nasceu, ele não é descendente da tribo de Levi. E também não era doutor da lei. Então, se ele não nasce com a descendência, né, pertencente à sua ascendência da tribo de Levi, ele não tem como ser um sacerdote, porque é próprio daquela tribo. Jesus vem de que tribo? Né? Da tribo de Judá. Então ele não é descendente da tribo de Levi. Lá no capítulo 5, no Sermão da Montanha, nos diz assim: que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados. E Jesus, aproximando-se da multidão, começou a falar. E o que falou na ocasião o mestre, cujo verbo eloquente e brando, consolando toda aquela multidão, prossegue até os dias de hoje. Então, nós imaginamos, né? Ele falava porque ele foi enviado, né, por aquele que continha toda a sabedoria e toda a lei, que é Deus. Foi quando ele avisa, né? A doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se Jesus fala que essa doutrina que ele ensinou não é dele, vamos reparar mais uma vez que ele não cria nenhuma questão religiosa ali, porque o tempo todo ele demonstra que ele veio para fazer a vontade de Deus. Então, é uma vontade divina, é uma lei divina. E quando nós nos perguntamos, então Jesus é o nosso mestre, o que nós sabemos? Nós nos consideramos discípulos dele? Sim, né? Está lá no capítulo 3, no versículo de João também, uma passagem que nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, mais uma vez, o enviado, aquele que Deus confia toda a sua lei, né, toda a possibilidade de instrução ao mundo. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos guias espirituais: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E os espíritos responderam simplesmente: Jesus. Ele é o modelo. Ele é o mestre. Nós, né, por mais que tenhamos passado na Terra sobre diversos corpos e condições de sabedoria, né, tantos irmãos nossos iluminados, mas o único modelo foi Jesus. Modelo de inteligência e de perfeição a ser seguido. Então ele é esse mestre. Ele é o mestre pelo qual nós queremos nos aperfeiçoar. Não é isso? Quando ele fala aqui, olha, nós queremos aprender com ele, nós queremos fazer parte da sua doutrina, queremos vivenciar os seus princípios. Guia e modelo, né? Guia, segundo o dicionário, é a ação de guiar, de dirigir. A pessoa que dirige, que ensina o caminho. Jesus, então, se enquadra perfeitamente nessa definição de guia e modelo. Porque somente Jesus conseguiu ensinar e exemplificar na sua vida as lições que ele nos ensinou. Ele vivenciou. Por isso essa condição de mestre, modelo e guia de toda a humanidade. Quando o mestre proclama heróico
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, ele nos diz o quê? Perceba a minha mansidão ao enfrentar as adversidades na vida. Olha ele vivendo, olha ele exemplificando, né, a cada dia do seu messianato, como é que nós outros que estamos observando, aprendendo a fazer. Na sua postura em relação a nós é de modelo, né? Como um homem do mundo que passou por todas as dificuldades. Em outro momento, lá no Evangelho de João, também lá no capítulo 16, ele nos diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele realmente é um mestre por excelência que nos demonstra, pela sua experiência, pelas suas dores, pelos seus sofrimentos ali vivenciados, que nós seríamos capazes, nós poderíamos segui-lo. Quando ele fala, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Qual é o? Tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo é esse? Não é o da servidão, é o do amor. Então nós vamos começando a querer, cada vez mais desenvolver esse potencial que ele viu em cada um de nós. Porque ele viu que o nosso potencial é de amor. Ele é o único mestre que pode nos mostrar o caminho. O grande mestre que nenhum mestre na história pôde superar na sua maneira de ensinar, com a sua didática, o seu trato com as demais pessoas, nos seus exemplos claros e práticos. Iniciou pelo seu humilde nascimento, ele ensinou nos montes, nas praias, no templo, na casa das pessoas. E os seus ensinamentos eram de situações do dia a dia, cotidiano. Ele falava de sementes, de portas, de homens e mulheres do campo, da cidade. Ele falava em torres. Ele falava em coisas que as pessoas sabiam o que queria dizer, pelo aspecto material daquela simbologia, o que ali poderia ser compreendido. E os seus exemplos, ele nos forneceu ali padrões educativos em todos os momentos da sua vida. São padrões. Olha como vocês devem agir diante de tal situação. Então ele foi nos fornecendo padrões para que esses padrões fossem assimilados, não só pelo intelecto, mas pelo nosso coração, pelo nosso entendimento, pela verdade maior. E que aqueles padrões se multiplicassem cada vez mais em outros, porque são padrões de comportamento conhecidos de todos nós. Então ele vivenciou tudo quanto ensinou. Nos momentos finais da sua vida, no momento do sacrifício maior, ele pede ao Pai que compreendam aqueles que o estavam ali o assassinando. Ele exemplifica ali o perdão incondicional. Na entrelinha poderíamos dizer assim, como ele nos dissesse, inspirem-se no meu exemplo, até no meu último suspiro. Repare como é que eu vou fazer. Estou compreendendo e perdoando aqueles que me matam. Perdoa, Senhor, pois não sabem o que fazem. Então, naquele momento ele está falando, repare aqui o último momento, o que eu estou fazendo? Estou compreendendo e perdoando e pedindo perdão por eles. Façam o mesmo. Então Jesus é o mestre dos mestres, porque a sua situação com os seus discípulos, no momento da traição e no momento da morte, ele nos deixa ali, nos lega, a maior fortaleza que poderíamos esperar de alguém que já esteve encarnado, não é isso que a gente observa ali? Que pureza é aquela, que coração é aquele. Se ele veio até nós
com toda essa exemplificação, é porque ele viu em nós a possibilidade de reproduzir. Ele viu em nós a luz. Ele vem despertar a luz de cada um de nós. Como se dissesse assim, reparem como é que eu estou fazendo. Vão fazendo aos pouquinhos. Caminhe por essa ideia aqui, ó. Caminhe pela ideia do perdão. Se libertem. A relação de Jesus, então, com os seus discípulos, elas não eram exatamente iguais às relações que haviam entre um rabino e seus discípulos, né? Por que não? Porque Jesus pede uma adesão pessoal mais completa do que aquela que era pedida dos rabinos aos seus ouvintes. O que os rabinos pediam para os seus discípulos? Que ouvissem e entendessem e que memorizassem as suas lições. Então Jesus pede além. Ele não quer só que memorize. Então Jesus ali atrai as multidões com seus ensinos, suas curas. Nós vamos reparar que nem todos que estavam ali, que o ouviram, se tornaram seus discípulos. Aquela multidão era uma multidão que o cercava. Muitos eram ali o quê? Curiosos. Foram ali para ver quem era aquele que estava falando, ver aquele de quem diziam alguma coisa. Outros queriam só se beneficiar daquelas palavras, naquele momento. Vocês imaginem a vibração da voz de Jesus. É uma vibração de cura, de bem-estar, que muitos até se incomodavam. Tal diferença que existia de teor vibratório. Então, outros até se simpatizaram com a ideia dele, mas não se comprometiam com ela. É aquela coisa, né? A gente ouve, simpatiza com uma ideia. É um primeiro momento, mas não se compromete. Em outro momento, a gente já se conscientiza daquelas verdades na nossa vida, até o momento que a gente vai operacionalizar, né? Vai colocar em prática como verdadeira na nossa vida. Então são várias etapas, e como se fossem etapas reencarnatórias. Em algumas vezes nos sensibilizamos por uma ideia, outras já nos conscientizamos, até que colocamos ela como verdade utilizável no nosso dia a dia. Então, discípulo de Jesus é aquele que se identifica com as lições do Mestre Jesus e passa a viver de acordo com os seus ensinamentos. É quando nós nos perguntamos novamente: e nós somos realmente discípulos de Jesus? O discípulo, o cristão, ele não é reconhecido pela religião que ele se filia. É muito além, né? Ou por seus conhecimentos teóricos apenas. Não. Eles são reconhecidos pelo seu amor, vivenciando a Deus e ao próximo. Discípulo realmente é aquele que carrega a sua cruz, as suas dores, as suas dificuldades, dentro da lei de Deus. Não utilizando aquela cruz, aquele peso, aquela aflição para explicar comportamentos que infringem a lei de Deus. Olha, eu fiz isso porque olha a cruz que eu carrego. Não. Ele vai viver a sua cruz, como Jesus carregou a dele. O tempo todo nós teremos amparo e apoio, mas vivenciando até o último momento, até a última gota, o que tivermos que vivenciar. Esse é o nosso testemunho como cristãos. Vamos ver então algumas palavras, né, de Jesus aos seus discípulos.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, os discípulos de Jesus têm uma escolha a fazer. Querer ser discípulos de Jesus, negar a si mesmo. Negar a si mesmo é negar o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua vaidade, as suas ambições. Tomar a sua cruz. Cada um tem a sua cruz do tamanho perfeito na medida exata das suas necessidades, das suas provas, que tanto o redimem de um passado como o preparam para um futuro. E seguiram. Seguir Jesus é vivenciar a vontade desse Mestre todo dia, a todo momento. E agora então, vamos lembrar aqui desses primeiros discípulos, né? Aquele que a gente pode dizer que Jesus chamou os 12, deu autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. São o nome dos 12 primeiros, né, apóstolos. Então vejamos aqui. Pedro, Simão, né, chamado de Pedro, o nome era Simão. É uma personalidade energética e vigorosa, de grande franqueza, né? Pedro sempre foi aquele mais franco, que Jesus chamou de Cefas, né, que significa rocha ou pedra. E aí torna-se Pedro. Ele era casado e mais tarde teria sido acompanhado de sua mulher nas tarefas missionárias. Não se sabe muito sobre os últimos anos da vida de Pedro, mas a tradição cristã diz que ele foi martirizado em Roma por ordem de Nero em 67 depois de Cristo. Nós vemos muito essa passagem, né, desse apóstolo junto com Paulo em Atos dos Apóstolos. Vejamos outro dos 12 discípulos, André. André, irmão de Pedro. No Evangelho ele quase não é citado. No Evangelho de João ele aparece como discípulo de João Batista, sendo um dos quais que seguiram Jesus. Segundo as tradições, ele foi martirizado em Patras, na Grécia. Foi atado e não pregado à cruz para que os seus sofrimentos fossem prolongados. Vejamos agora Filipe. Filipe, oriundo de Betsaida, foi aquele quem apresentou Jesus ao seu amigo Natanael. Pouco se conhece da vida desse apóstolo, e não devemos confundir com Filipe, o evangelista, chamado assim não pelo fato de ter escrito um evangelho, mas sim por converter a muitos ao cristianismo. Então nós vamos ver esse junto somente aos Atos dos Apóstolos, tá? Esse outro Filipe, o evangelista. Tiago Maior, este é o irmão de João Evangelista, é o filho de Zebedeu, né, e Salomé, que nós conversamos sobre a família Salomé. Como seu irmão, ele era pescador. Em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 12, está escrito sobre a morte desse discípulo. Como é que foi a morte dele? Foi primo de Jesus. João, o evangelista, o irmão do Tiago, né? Era mais novo, filho de Salomé, assistiu junto com André, João Batista apontar Jesus como o Messias. Ele foi considerado o apóstolo que Jesus mais amou, ou um discípulo amado. Ele assim era chamado, né? Meu discípulo amado. Ele e seu irmão receberam o cognome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Pela sua dedicação,
Ele era conhecido como discípulo amado, tendo mesmo recebido a incumbência de acolher em sua casa Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, após a crucificação de seu filho. Levi, Mateus, né? Mateus, que nós chamamos de Mateus, ele era conhecido como Levi, e é provável que o nome Mateus lhe tenha dado após a sua conversão. Ele era judeu e tinha como profissão a coletoria de impostos e era publicano. Ou seja, ele era cobrador de rendimentos públicos entre os romanos. Para os judeus, essa profissão de cobrador de impostos era horrorosa, né? E eles eram vistos ali como traidores e hipócritas. Mas Jesus sabia buscar a todos sem o menor preconceito de casta, né? De raça. Ele falava a todos. Então ele observa, faz o chamado a Levi, que sentado levanta e o segue. Tadeu. Tadeu era, Judas Tadeu certamente era o que chamamos de um militar. Tiago, menor, para que pudesse fazer, né, a diferença entre o irmão de João Evangelista, que era chamado de Tiago maior. E esse Tiago aqui, o menor, é filho de Alfeu e quase nada se sabe sobre ele. Sua mãe se chamava Maria Cleófas e foi uma das mulheres que acompanhou Jesus. Temos também Tomé, Dídimo, Tomé nos deixa o ensinamento sobre a imortalidade da verdadeira vida, né? Era um homem prático e um pouco incrédulo, né? Segundo as tradições, dizem que ele pregou o Evangelho até o final da vida junto aos hindus e chineses. Então ele nos deixa aquela lição ali de que Jesus tinha vários alunos. Aquele que teve necessidade de colocar o dedo para confirmar que era Jesus mesmo nas suas marcas. Bartolomeu, né? Ou Natanael, era um homem de bem que foi elogiado por Jesus. Nós não vamos ver Jesus elogiando muito não, né? Mas ele fala: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Então são esses, muitas vezes, que pouco se fala, que muito se fez, mas que Jesus, de longe, né, observou quem era aquela alma. Conta-se que ele evangelizou a Armênia e depois foi até a Índia. Diz que ele foi, segundo a tradição cristã, que ele foi sacrificado por esfolamento. Simão, mas não Pedro, o Zelote, é aquele que participava de uma seita judaica conhecida como Zelotes. E Judas Iscariotes, que os evangelhos falam dele como um homem que teve o caráter fraco, apaixonado, e alguns o chamam até de ladrão. Mas isso tudo depois é visto e interpretado como aquele que não conseguiu vigiar, né? E não soube também entender a missão do Cristo. Muitas vezes somos nós esses discípulos que nos traímos em nossos princípios, que amamos de uma forma ainda apaixonada, desvairada, que muitas vezes caímos pelo preço de uma bolsa às vezes pequena, que não conseguimos ser fiéis. Outras vezes o negamos, outras vezes somos incrédulos. Então, assim vai nos deixando essa lição, né, de profundidade, né, de amor maior sobre os discípulos de Jesus. Nesse momento agora nós faremos uma leitura de alguns parágrafos sobre isso tudo aqui que nós conversamos. Pelo olhar, né, pela escrita de Humberto de Campos, que ele nos diz o seguinte: frequentemente
Era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Depois de uma de suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, uma cidade à beira do mar da Galileia, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e de sua esposa Cleófa, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um antigo pescador da Dalmanuta, e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galileia. Simão, mais tarde denominado Zelote, deixara sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco deste concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus, e de outras vezes desejavam saber qual, dentre todos, revelava sabedoria maior no campo do Evangelho. Levi continuava nos seus trabalhos da coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhe ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. Então, podemos, ter uma ideia do que deve ter sido esse momento junto a Jesus, nas suas pescarias, nas suas conversas, poder participar desse banquete de luz e de sabedoria que era Jesus, esse mestre que todos amaram, que a sua presença já enternecia o coração dos mais duros. Que essa imagem possa ser grafada na nossa alma de uma forma morredora, para nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, lembrarmos de Jesus à praia, de Jesus conversando com todos, e que possamos nós outros nos reunirmos a Ele, porque até hoje Ele se encontra, nos convidando, nos oferecendo esse roteiro de luz, e que dessa vez, nessas reencarnações, depois de tantos sofrimentos que por nós mesmos foram imputados, possamos nos dizer espíritos mais dóceis a esses ensinamentos, que compreendem que a cada um cabe carregar a sua cruz, mas sem rebeldia e sem jogá-la fora,
entendendo que temos condições, porque temos a luz do Cristo a nos guiar e a nos convidar. Segue-me, segue-me que eu irei dispor das qualidades necessárias para essa caminhada. E Ele vai nos oferecer tudo aquilo que estiver nos faltando. Que Deus assim abençoe a todos nós como irmãos os irmãos em Cristo, que é aquilo que somos desejosos de ser, discípulos de Jesus. Que esse Mestre chegue a nós todos os dias da nossa vida e a cada dia possamos dizer: estou aqui, Senhor. Te acompanhe, nem que seja de rastros, mas conseguiríamos caminhar diante da Tua luz, junto ao Teu amor. Muita paz, amigos. Muita paz, irmãos. Graças a Deus.